Salve galerinha, vocês estão suave? Hoje veremos alguns desastres naturais que tiveram consequências históricas na Terra. Assim como a ação do homem, os desastres naturais também mudaram o curso de nossa história. Embora isso ainda divida opiniões, a ligação entre esses eventos com as mudanças socioeconômicas posteriores são no mínimo intrigantes. Na Indonésia, um lago de origem vulcânica, Toba, serve de lar para um supervulcão. Ele teria entrado em erupção há cerca de 75 mil anos e mudado para sempre a história da humanidade. O evento é considerado o maior do tipo na história geológica recente. A erupção foi tão importante que uma alteração no DNA humano, datado da mesma época da erupção, teria sido creditada ao evento. Na verdade, sua erupção teria causado um desastre ecológico global, devastando cadeias alimentares inteiras. Outros animais, como chimpanzés, gorilas, orangotangos, tigres e chitas também sofreram alterações em seu DNA, assim como aconteceu com os humanos. A erupção minoica de Santorini ocorreu há 3.500 anos, o que resultou na devastação da civilização minoica e a cultura mediterrânea da época. Isso fez com que a civilização micênica assumisse a cultura local e absorvesse traços da civilização dizimada. A erupção minoica de Santorini não apenas formou a primeira civilização avançada na Grécia continental, como influenciou os chineses, com o colapso da dinastia Xia e os egípcios com o fim do segundo período intermediário. O ciclone atingiu em 1970 a região que hoje conhecemos como Bangladesh. Cerca de 500 mil pessoas morreram devido à tempestade e diversas ilhas baixas da península do Ganges foram inundadas. O Paquistão na época era governado por uma junta militar que responderam ao desastre de forma irresponsável, levando à morte muitas pessoas que aguardavam por socorro. Agitação civil e desconfiança por parte da população em relação ao modo com que o governo conduziu o país resultou na Guerra de Libertação e que, posteriormente, se transformou na Guerra Indo-Paquistanesa de 1971. A peste negra foi responsável pela morte de 75 a 200 milhões de pessoas na Europa e Ásia em meados do século XIV, o que representa cerca de 60% da população daquela época. A peste, segundo o que acreditam os pesquisadores, teria surgido na Ásia Central e se espalhado através da Rota da Seda, infectando pulgas de ratos que eram transportados para todos os lados em navios mercantes. Muitos grupos foram demonizados, pelas pessoas acreditarem que eles eram os responsáveis pelo surgimento da doença. Dentre eles judeus, mendigos, leprosos, estrangeiros, frades, peregrinos e ciganos. Alguns, como o grupo dos leprosos, eram exterminados. Uma erupção gigante entre 1452 e 1453 destruiu a ilha de Kauai, e formou duas outras ilhas no lugar, Epi e Tongoa, em Vanuatu, na Oceania. O lugar apresenta uma das maiores atividades vulcânicas da Terra. A erupção está ligada ao segundo momento da pequena idade do Gole e foi percebida em diversas partes do mundo. O terremoto de Tangshan, na China, que ocorreu em julho de 1976, fez cerca de 255 mil vítimas. Porém, alguns dados sugerem que os números de mortos podem ter, na verdade, ultrapassado 700 mil pessoas durante todo o evento. Ele é considerado o terceiro terremoto mais mortal da história da humanidade. O terremoto teve como consequência mudanças drásticas na dinastia e nas questões políticas do país, devido a estagnações políticas e econômicas, transformando a China para todo sempre. O ano de 1815 ficou conhecido como o Ano Sem Verão. Isso devido à erupção do Monte Tambora, que é considerada a maior erupção da história moderna. De 1808 a 1815, diversas erupções vulcânicas ocorreram, sendo a do Monte Tambora, a maior delas. Efeitos desse evento foram sentidos por toda a Europa, como o aumento do preço de alimentos e suplementos. Historiadores acreditam que os fertilizantes minerais teriam sido criados a partir do resultado da fome que se espalhava pelo mundo depois do ocorrido.